Olá, sejam bem-vindos na nossa segunda aula sobre a sabedoria de Buda e dos sábios do Oriente. Pois bem, hoje a gente vai introduzir vários conceitos que são fundamentais para a gente entender a sabedoria de Buda. De que forma nós podemos limpar o espelho da nossa mente, né? Porque tudo é uma questão de limpar o espelho da nossa mente. De que maneira nós podemos encontrar mais lucidez, encontrar essa iluminação, ou seja, se ver livre desses obscurecimentos que impedem que a gente enxergue a verdadeira entidade das coisas. Daí a importância do mestre espiritual, do guru. E esse guru ele tem que ser necessariamente um Buda. Então vou com efeito, né? Então a gente vai comentar, a gente vai ler e comentar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é muito, nossa, não é que eu esteja querendo apressar, é que senão a nossa aula vai ficar realmente muito grande e eu não quero cansar vocês. Acho que a coisa tem que ser assim gradativa, né? Até para se tornar, né, mais gostoso, né, de estudar. Então, gente, aqui. Esse texto é o Abhidharma Kosha, Abhidharma Kosha Bazia, né, de Vasubandhu. E aqui a gente vai introduzir uma distinção entre dois conceitos, Dharma e Abhidharma, né, porque esse é o título da nossa aula, né, a distinção entre Dharma e Abhidharma. Ok, gente? Então, em seu uso comum, diz assim o texto, eu traduzi isso aqui de uma tradução do inglês, tá, gente? Porque eu até achei uma tradução para o português que foi feita recentemente, mas eu não gostei, eu achei ela ruim, então eu mesmo traduzi do inglês. Vamos ver aqui. Esse texto é muito difícil, muito denso, eu vou te dizer, eu mesmo, né, isso aí é assim, é uma coisa muito profunda, muito profunda, né? Eu acho que o Vasubandhu, que é um dos representantes, até nem concluí, né? Um dos representantes da escola Yogacara, né? Juntamente com o seu irmão, meio-irmão, que é o Aryasanga, que é a escola que revelou, que vai revelar a Maitreya, né? A manifestação do Bodhisattva, o Buda futuro, Maitreya, né? Então, esse texto, esse tratado é muito profundo. Eu peguei só um trechinho, porque ele explica muito bem, elucida muito bem essa parte. Né? Em seu uso comum, a palavra Abhidharma designa todos os prajnas. Prajna quer dizer conhecimento, cognição. Então, em seu uso comum, a palavra Abhidharma designa todos os prajnas, cognições, que trazem a obtenção do Abhidharma no sentido absoluto da palavra. Né? Calma, vamos avançar, né, para compreender. O prajna contaminado, seja inato, natural, né, ou seja resultado do esforço, oriundo da audição, reflexão, absorção, recebe junto com seus segmentos, por convenção, o nome de Abhidharma. Ou seja, é o conjunto de ensinamentos de Buda, como a gente vai ver, ao qual nós podemos ter acesso, o qual nós podemos conhecer por nossas faculdades intelectuais. Então aqui Buda não está desprezando o intelecto. Né? E aqui abrindo parênteses, essa história de confiar num guru ou num Buda, né? Isso é estranho para nós porque a gente está acostumado com a ideia de resistir e de se afastar de autoridades e buscar o quê? Ser um livre pensador, né? Porque a nossa experiência, isso é um trauma histórico nosso, né? Que nós tivemos, a humanidade ela vem sendo muito mal dirigida, então nós temos traumas de mestres, de pessoas que se, né, auto-intitulam, né, guias, né? Mas aqui no caso o oriental ele não tem esse problema tão grande, porque eu acho que ele não tem o trauma histórico que nós temos em relação a isso, tá, gente? Então fecha esse parênteses, né? Então aqui a gente vai entender melhor à medida que a gente for avançando no texto, tá? Então ele está dizendo o seguinte: Abhidharma é um conjunto de ensinamentos, né, de caráter racional e analítico, e a dialética budista ela é bastante densa, né? Então esse é um ensinamento de caráter intelectual, intelectualista até, né? Você vê aqui
a filosofia de Buda ou o ensinamento de Buda, a sabedoria de Buda, ela não advoga nenhum irracionalismo, nenhum anti-intelectualismo, não é nada disso, mas apenas vai dizer, é muito bom que a gente tenha esse nível de compreensão conceitual e intelectual, mas a gente tem que avançar, ir além dele, tá, gente? Então, aqui diz o seguinte, então tudo isso é o Abhidharma, né? O que nós adquirimos pelo estudo, pela absorção, meditação. Né? A gente adquire estados meditativos, a gente avança nos processos de meditação, né? Na nossa prática de meditação e de pujas e por aí vai, né? Por convenção, o nome, então tudo isso tem um nome, por convenção recebe o nome de Abhidharma. Outros dão o nome de Abhidharma ao que é obtido por estudo, como eu já estava falando, porque o estudo também traz a obtenção de um prajna puro, se você pesquisar em fontes puras, claro, né? Na hipótese de que você encontre um ensinamento puro de Buda, né? É colocado num formato que a gente possa compreender, porque o que Buda, né, pode compreender está muito para além da nossa compreensão, da nossa humana compreensão, né, muitas das vezes. Por exemplo, com relação ao nosso karma pessoal, é uma malha tão complicada de coisas, é uma rede tão profunda, que se você visse o seu karma, você veria uma nuvem preta, né? Imagina o circuito de um computador, um chip ou de um computador, aquela que a gente vê parece uma cidade, você abre um chip de um computador. Então a complexidade do nosso karma coloca centenas de milhares, milhões de vezes mais complexa. Então só a mente teria que descer um Buda lá de onde ele está, da terra pura onde ele está, né, para explicar para você. E mesmo assim ele teria que explicar de uma forma, ele teria que explicar de uma forma que você pudesse entender, ok? Então, gente, outros dão o nome de Abhidharma, eu já falei isso. Isto é, portanto, um fator no Abhidharma, no sentido absoluto, da palavra. Isto é um fator, ou seja, o estudo. O estudo, portanto, é um fator fundamental, né, na aquisição do Abhidharma. Mas aqui ele vai dizer o seguinte, Dharma, agora a gente está falando aqui do Abhidharma, né, que é o ensinamento de Buda, né, adequado, né, digamos assim, colocado num formato através de meios hábeis, né, isso é uma coisa bastante interessante, meios hábeis, adequado à nossa capacidade de compreensão. Agora, o Dharma é aquilo que possui características próprias e únicas, né? Abhidharma é chamado Abhidana, porque prevê Abhimukti, o Dharma, ou Nirvana. Olha só que coisa interessante. Aqui ele está dizendo que Dharma e Nirvana são a mesma coisa. É interessante isso, né? Dharma e Nirvana são a mesma coisa. A gente vai explicar isso daí. Porque o Dharma, o Abhidharma, é a verdade de Buda adequado à nossa humana compreensão. Agora, o Dharma é uma forma de cognição que os Budas têm que estar para além da nossa humana compreensão, né? Você teria que entrar dentro do contínuo mental de um Buda para entender como ele enxerga, né, a realidade última das coisas, né? Então, Dharma aqui é o seguinte, Abhidharma é chamado Abhidana porque prevê Abhimukti, o Dharma, ou seja, através do estudo intelectual ou da dialética budista, do estudo dos Shastras, né, dos Sutras, da doutrina de Buda, a gente vai ver o que é Dharma nesse sentido, aí vai estender um pouquinho mais, mas o Dharma mesmo só pode ser entendido através da experiência do Nirvana. Ou melhor, é assim chamado porque as características do Dharma, tanto próprias, ou melhor, é assim chamado porque prevê as características dos Dharmas, tanto as próprias quanto as gerais. Então, na verdade, gente, só um Buda, só a mente iluminada de um Buda, só a mente pura de um Buda é que pode realmente entender a verdade última, né, gente? Então, mas aí o que vem a ser exatamente, o que vem a ser o Nirvana? Então a gente vai pegar aqui uma definição
que eu acho bem interessante, que é, na verdade, uma definição minha a partir, né, que eu coloquei mais ou menos com as minhas palavras. Podemos entender o Nirvana como uma cognição que está para além dos obscurecimentos mentais dos agregados, como eu já falei. Né? O que são esses agregados? Já mencionei. Né? São, por exemplo, falei de alguns. Falei do agregado sensação, os nossos sentidos, os 5 sentidos. Falei do agregado matéria, né? Que são a própria nossa estrutura. A matéria nos limita, quer dizer, a matéria limita a nossa compreensão, né, das coisas, nos limita em vários aspectos. Outro agregado são os ícones ou ídolos, são ideias que nos foram incutidas através da socialização, através da própria cultura, que vem da cultura, e que nós internalizamos e nós a apropriamos num nível tão profundo que você não, acha que vem de você, né, mas é porque está no nível inconsciente que é uma apropriação. Então são ídolos, ícones, né, então isso aí são fatores de composição, isso também é um agregado. Fatores de composição, outro exemplo, são as nossas ideias a priori, as categorias a priori, a partir das quais, que são as molduras a partir das quais nós enxergamos o real. Então tudo isso que nos impede de enxergar a realidade são os agregados. E os clashes, como eu já falei, as emoções aflitivas, né, o ódio, a inveja, né, o ciúme, o apego desejante, mesmo a indiferença, a própria ignorância é um clash. Então, todas essas coisas, elas são obscurecimentos. O Buda é aquele que conseguiu purificar a sua mente de tudo isso. Né? Ele zerou o seu karma. É como se ele tivesse ligado o reset. Ele resetou a mente dele, o reset do cérebro dele. Sendo portanto, o Nirvana um estado de calma, paz, pureza e pensamento. Olha só, a nossa natureza original é tudo isso, é calma, é paz, é pureza, é êxtase, é bem-aventurança, é felicidade. A nossa condição original, natural, a condição natural da nossa mente, né? Se a gente pudesse voltar às configurações originais de fábrica, vamos colocar assim, né? Se existisse o botão reset, entendeu? Nós veríamos que a nossa condição original é a condição feliz, é a condição onde a gente tem a onisciência, onde a gente enxerga a realidade final das coisas, né? E justamente os nossos problemas seriam todos o que imaginários, porque são ilusões, né? São ilusões completas. Então é um estado de libertação, de elevação espiritual, né? A consciência desperta, né? Olha só, a condição original da nossa mente né, a natureza original da nossa mente, mais sutil, muito sutil, é a condição desperta, a nossa mente verdadeira, né? Porque o que é o ego? Esse eu que a gente, do qual precisamos nos livrar. É justamente esses clashes, é karma, clashes agregados. Isso nada mais é que os fundamentos da nossa ego-personalidade. Então, quando você se livra disso, você vai alcançar, você vai saber quem você realmente é, né? Você vai deixar de existir, vai entrar no mundo do ser, né? Então, alcançando essas palavras não são de Buda, é uma construção a partir do meu entendimento, das minhas palavras, né? Então, quando alcançando esse estado, quebra-se o processo do samsara, interrompendo os contínuos renascimentos, né, que aqui estamos submetidos. Então, a gente está, né, no samsara, sujeitos aos sofrimentos, né, às misérias do nascer, do envelhecer, do ficar doente e de morrer, né? Olha que coisa, né? Porque nós não temos acesso a esse nível, né? Então, essas coisas são as sujeiras da nossa mente, né? Então, o que é um Buda? O Buda é aquele que limpou o espelho da sua mente, né? E por isso ele se tornou a fonte da verdade final. Por isso que nós temos que nos aproximar de um guia espiritual, de um Buda. Nós temos que pedir a ele que ele gire a roda do Dharma. Depois a gente vai ver aqui a roda do Dharma, né? Então, por fim aqui, como é que a gente pode entender o Dharma? Aqui é tirado de um livro, essa definição de Dharma eu acho
É muito interessante. É do glossário de um livro interessantíssimo também, A Lenda da Grande Estupa. Então lá no final desse livro tem um glossário e apareceu a definição de Dharma. Dharma pode ser entendido como o caminho da prática, o fluxo das formas da mente. Olha só. Então, num princípio, se você dizer eu estou triste, isso é um Dharma. Né? Aí eu estou feliz, é um Dharma. Esse objeto é vermelho, isso é um Dharma. O céu é azul, é um Dharma. Então todos os fluxos das formas da mente, né, eles são Dharmas. Né? Então tanto é que todos os Dharmas são vazios, né? Porque eles não têm existência inerente. Então, a princípio. Mas Dharma aqui, né, pode ter também o sentido de disciplina moral. A palavra de Buda é Dharma. Por quê? Porque Dharma, em última instância, o fluxo, né, o fluxo das formas da mente de um Buda, ou seja, de um ser, né, que alcançou a iluminação e, portanto, enxerga para além do véu da ilusão. É aquele que superou o véu da ilusão. E por isso ele pode se tornar o professor universal, né, o professor por excelência, né? Então pode indicar o reino da divindade, o mantra, a religião, a clareza, a pureza sublime, né? Então ali diz assim, as escrituras budistas, os sutras, os shastras, os comentários, como esse é a Abhidharma Kosha, né? E esse comentário de Vasubandhu, que eu li para vocês, é um Shastra, é também considerado Dharma. Então as escrituras budistas, elas também, quer dizer, aí no Dharma no sentido entendido no sentido de doutrina. Ok, gente, espero que tenham gostado da nossa aula, né? E é isso. Até a próxima, se nos for permitido. Obrigado.